Seja muito bem-vindo na página do Antônio Rodrigues. Não se esqueça de compartilhar e deixar seu like. Obrigado. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF, disse no sábado não ser aceitável o vazio no comando do Ministério da Saúde em meio à pandemia de coronavírus e afirmou que, se o objetivo de manter o militar à frente da pasta é tirar o protagonismo do governo federal na crise, o Exército está se associando a esse genocídio. O Brasil ultrapassou 1,8 milhão de casos confirmados de Covid-19 e 71,5 mil mortes por conta da doença, segundo o último boletim do Consórcio de Veículos de Imprensa, formado por O Globo, Extra, G1, Folha de São Paulo, UOL. O Ministério da Saúde está sem titular desde a saída de Nelson Teixe, em 15 de maio, que ficou menos de um mês no cargo após substituir Luiz Henrique Mandetta. Após a saída de Teixe, o número 2 da pasta, General Eduardo Pazuello, passou a responder pelo Ministério, sem, no entanto, ser efetivado no comando. A experiência do militar está ligada à área de logística e não à saúde. Gilmar Mendes fez a crítica quando falou sobre o direito à boa governança. Ele participou de uma live promovida pela revista Isto É no sábado, na qual estavam também Mandetta e o médico Drauzio Varella. Não podemos mais tolerar essa situação que se passa no Ministério da Saúde. Pode-se ter estratégia e tática em relação a isso. Não é aceitável que se tenha esse vazio no Ministério da Saúde. Pode até se dizer: a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal, é atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso se fazer alguma coisa. Isso é ruim, é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio, não é razoável. Não é razoável para o Brasil. É preciso pôr fim a isso, disse o ministro do STF. Gilmar Mendes, que disse na live estar em Portugal, citou que o Brasil está com a imagem ruim no exterior. Acho que, de fato, somos uma das maiores nações do mundo. Vejo aqui em Portugal toda hora notas ruins em relação ao Brasil e em relação ao nosso processo civilizatório. É altamente constrangedor, as pessoas perguntam o que aconteceu com o Brasil, disse, completando. Agora o Brasil é muito mal visto. Mandetta reclamou do que chamou de aniquilação do Ministério da Saúde e afirmou que a União é a grande ausente na pandemia. Eu disse a eles: troquem o ministro, mas não troquem o corpo técnico porque ele é muito bom. Mas parece que, na minha sucessão, trocaram metade, e depois, trocaram absolutamente todo o corpo ministerial técnico, disse, afirmando que fala-se sobre as declarações do ex-ministro Sérgio Moro sobre a intervenção na Polícia Federal, mas é preciso falar sobre a ingerência no Ministério da Saúde. Acho muito importante que averiguemos a ingerência na Polícia Federal. Agora, o desmanche do Ministério da Saúde na maior pandemia do século, e não é nenhuma interferência, é uma aniquilação do Ministério da Saúde, é uma ocupação militar do Ministério da Saúde. Um exército que, lá atrás, definiu nas suas bases pela ciência e pelo iluminismo, não é esse exército. O ex-ministro disse ainda que desligamos as luzes e estamos passando pelas grandes trevas da ciência. Após as declarações de Gilmar Mendes, o Ministério da Defesa divulgou nota em que diz que as Forças Armadas atuam diretamente no combate ao novo coronavírus. O texto não cita, no entanto, o ministro diretamente. As Forças Armadas realizam permanentemente atividades subsidiárias para cooperar com o desenvolvimento nacional e defesa civil. Este ano, em face à pandemia causada pelo novo coronavírus, os Ministérios da Defesa e da Saúde, em ação conjunta, intensificaram a assistência à saúde prestada a indígenas em diversas localidades carentes e isoladas do país, diz a nota. Leia a íntegra da nota. O Ministério da Defesa, MD, informa que as Forças Armadas atuam diretamente no combate ao novo coronavírus, por meio da Operação Covid-19. Desde o início da pandemia, vem atuando sempre para o bem-estar de todos os brasileiros. São empregados, diariamente, 34 mil militares, efetivo maior do que o da Força Expedicionária Brasileira, FEB, na Segunda Guerra Mundial, com 25.800 homens. O ME tem o compromisso com a saúde e com o bem-estar de todos os brasileiros de norte ao sul do país. A mobilização desta pasta começou no dia 5 de fevereiro, quando foi deflagrada a Operação Regresso à Pátria Amada Brasil. Na ocasião, foram resgatados 34 brasileiros de Wuhan, na China,
antes mesmo de aparecer o primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil, em 26 de fevereiro. A Operação Covid-19, criada em 19 de março de 2020, estabeleceu 10 comandos conjuntos espalhados por todo o Brasil, além do Comando Aeroespacial, COMAI. Os resultados mostram que a operação está atingindo os objetivos a que se propõe. De lá para cá, foram descontaminados 3.348 locais públicos. Realizadas 2.139 campanhas de conscientização junto à população, 3.249 ações em barreiras sanitárias e 21.026 doações de sangue. Distribuídos 728.842 cestas básicas. Produzidos 20.315 litros de álcool em gel, e capacitadas 9.945 pessoas para realizar ações de descontaminação. É ainda importante destacar que já foram transportadas 17.554 toneladas de pessoal e equipamentos médicos via terrestre, 471 toneladas de pessoal e equipamentos médicos via transporte aéreo, voadas 334 horas, o equivalente a 14,5 voltas ao mundo. As Forças Armadas realizam permanentemente atividades subsidiárias para cooperar com o desenvolvimento nacional e defesa civil. Este ano, em face à pandemia causada pelo novo coronavírus, os Ministérios da Defesa e da Saúde, em ação conjunta, intensificaram a assistência à saúde prestada a indígenas em diversas localidades carentes e isoladas do país. As mais de 200 missões em aldeias indígenas somente na Amazônia Ocidental realizam atendimentos de saúde, promovem cuidados básicos de saúde e orientam sobre a prevenção de doenças, sempre respeitando os aspectos socioculturais, condizentes com a realidade de cada etnia. Compartilhem a nossa página e se inscreva no nosso canal. Obrigado!